Boa noite, irmãos. Bom estarmos mais uma vez reunidos na casa do nosso Deus para louvar, para engrandecer o nome dele, mesmo seja sendo online, mas estamos reunidos como igreja de Cristo. Então vamos louvar ao Senhor com cânticos, aprender da tua palavra e que o Senhor possa sempre fazer morada em nossos corações. Vamos orar. Ó Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem concedido em nossas vidas, ó Pai. Senhor, venha perdoar os nossos pecados, Senhor, e que o Senhor possa estar sempre conosco, ó Pai. Ó Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai, e que possamos sempre estar unidos, Senhor, em prol de fazer a Tua vontade, ó Senhor. Coloque isto em nossos corações, Senhor, possamos sempre estar Te seguindo, ó Senhor. Senhor, que os cânticos que vão ser cantados, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor, porque só Tu mereces toda a honra e toda a glória. Tu és maravilhoso, majestoso, Pai bondoso, e nós Te agradecemos por tudo em nossas vidas, ó Senhor. Nós lhe pedimos, agradecemos, Te louvamos e Te engrandecemos, em nome de Jesus, amém. Vamos começar cantando em todo o tempo, porque todo o tempo é tempo de louvar ao Senhor. Amém? Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor a minha alma, alegrar-se ao Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor a minha alma, alegrar-se ao Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome.
poema de Wally Alves Fernandes. Há uma escola bendita onde se aprende a verdade. Traz a mensagem inaudita da graça e da liberdade. Nesta escola conhecemos os que fizeram os heróis, cujas vidas bem sabemos são para nós qual faróis. Vidas como a de Sansão, de Moisés e de Josué, que nos falam ao coração e nos incitam a fé. Uma história tão bonita é a do jovem Daniel, a de Ruth, a Moabita, e do justo irmão Abel. Também temos a história do puro e manso José, cujo exemplo na memória nos mantém sempre em pé. Uma vida bem formada, sempre nela se adivinha, de Dorcas, a bem-amada, e de Esther, a rainha. Vidas assim consagradas para Deus Pai servir, muitas mais nos são mostradas, são exemplos a seguir. Nessa escola assim se aprende a Jesus a gente amar. Quem não vê se arrepende, a Deus não vai agradar. Esta escola benfazeja, de valor tão sem igual, vive aqui, bem nesta igreja, é a escola dominical. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Pai, que amor é este que sentes por mim? Qual é o segredo para amar tanto assim? Tento entender este amor e não acho jeito. Insisto em explicá-lo, mas não sei direito. Pois o teu amor é tão complexo, é diferente. É o amor que não se explica, apenas sente. Pai, que amor é este? Conta-me com carinho sobre este amor que não me deixa sozinho. Que nos desalentos e nas aflições dessa vida venha ao meu encontro com a mão estendida. Que na hora mais difícil
na minha indecisão, como uma bússola, posso sentir teu amor apontando o caminho que me faz vencedor. E quando estou só à procura de um amigo, nos teus braços encontro meu abrigo. E na tua sabedoria, a palavra mais certa, onde eu posso ver uma porta sempre aberta. E com segurança eu posso por ela entrar. Pai, que amor é este? Conta-me, paizinho querido. Fala deste amor que às vezes chora escondido, que mesmo à distância parece estar presente e me torna especial no meio de tanta gente. Pai, que amor é este? Eu só poderia entendê-lo olhando para o Calvário, para o amor modelo, onde por amor Cristo se deu pela humanidade. Ali eu encontro a explicação e a verdade. O teu amor é uma fagulha do amor de Cristo. É Ele quem acende dentro de ti e de mim a chama do amor que jamais terá fim. Pai, que amor é este? De Norma Penido. Senhor Deus, diante da Tua presença, quero entrar com ações de graças pelos pais que nos assistem e também por seus filhos. Quero interceder em favor de cada um deles, para que seus filhos possam ver os seus pais amando mais o Senhor do que a tudo e do que a todos. Dê sabedoria ao Pai para os pais, para que eles tenham seu tempo de oração e comunhão contigo, mesmo diante da correria da vida. Ajude-os, ó Pai, para que eles também tenham o tempo de qualidade, conversando, brincando, passeando, estudando, comendo, vivendo de uma forma intensa com seus filhos. Ajude-os, ó Pai, para que eles ensinem e vivam a palavra de Deus todos os dias diante da presença dos seus queridos. Ajude-os para que eles sejam exemplos em tudo, palavras, reações, atitudes. Também, ó Pai, na frequência, na assiduidade, à igreja, à comunidade cristã. Pai, que eles demonstrem humor, entusiasmo, de uma forma contagiante, palavras de incentivo, interesse genuíno, compreensão e paciência para com cada um de seus filhos. Nós, de fato, ó Pai, rogamos para que cada um deles possam refletir Cristo Jesus em seus lares. E assim seus filhos estarem seguindo seus passos, imitando seus pais, porque eles estão imitando Cristo Jesus. Pai, nós rogamos também por aqueles que ainda não têm a Cristo como Senhor e Salvador, que o Senhor, na Tua graça e na Sua misericórdia, possa trazer salvação aos pais. Nós agradecemos pela família, nós agradecemos em especial pelos pais que fazem parte aqui da Igreja Batista Vida Nova.
Que o Senhor continue conduzindo cada um deles em sabedoria e em santidade. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, né, meus irmãos? Estamos aqui nesta noite cultuando mais uma vez, ainda desta forma, né? Uma pregação, um culto gravado ainda, mas nós temos que agradecer ao Senhor porque estamos tendo a liberdade dada por Deus de poder se reunir pelas manhãs. Hoje já é o segundo domingo, onde nós cultuamos a Deus juntos, presencialmente nesse lugar. Mas vamos perseverar em oração, vamos continuar pedindo ao nosso Deus que Ele abençoe esse processo todo, esse mês de agosto. Então eu quero agora fazer uma oração junto com você, pedindo as bênçãos de Deus para a pregação, mas também pedindo as bênçãos de Deus para esse retorno nosso que seja com todos os cuidados dele. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos porque temos tido a liberdade de se reunir juntos neste local. É hoje como o segundo domingo que fizemos isso, o culto presencial. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos cuidado de nós, os irmãos têm vindo te adorar, então nós podemos ver na face uns dos outros o quanto estamos alegres, o quanto tem sido encorajador, animador. Mas queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor continue
sendo misericordioso para conosco e nos dando esta permissão de se reunir todos os domingos de agosto. Que o Senhor continue nos dando a tua proteção, os teus cuidados, o teu suprir, para realizar esses cultos com excelência, para realizar esses cultos e que não haja, em nome de Jesus Cristo, nenhuma contaminação no nosso meio. Que nós possamos continuar sendo rigorosos nos cuidados, nas prevenções necessárias, na higiene necessária, para que todos possam se achegar a este local e se sentir seguro, se sentir protegido primeiramente pelo Senhor, mas também porque nós estamos sendo criteriosos em tudo. Então, Pai, nos abençoe, realmente faça com que todo esse mês de agosto seja uma bênção, realmente tudo funcione devidamente e que assim, com a Tua permissão, grande Deus, possamos no mês de setembro realizar os 2 cultos presenciais, manhã e noite. Nós precisamos da Tua bênção, nós precisamos da Tua permissão, nós precisamos do Senhor dirigindo e abençoando todos os detalhes. E agora, neste momento, Pai, abre o nosso entendimento para a Tua palavra, que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos e os irmãos que estão nas suas casas agora possam ouvir a Tua voz através da mensagem da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, hoje vamos continuar essa série que estamos realizando durante a noite, que tem como tema, amando como Ele amou. Então eu quero ver com você nesta noite um trecho da Palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos ler agora dos versículos 17 a 24. Acompanhe nas suas Bíblias, eu vou fazer essa leitura completa. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja que está em Éfeso. Aqueles irmãos, então, ele está ensinando vários detalhes. Dos capítulos 1 aqui ao capítulo 4, e todo o capítulo 3, de 1 a 3, ele ensina várias coisas como doutrina, verdades, alicerces da fé cristã. A partir do capítulo 4, ele vai começar a ensinar a parte prática de como viver. E nesse trecho que eu li para você, você vê que ele está falando resumidamente o seguinte. Ele está falando que nós, aqueles irmãos e nós, que agora somos de Cristo, que acreditamos em Cristo, temos uma nova vida, nós devemos ter um outro comportamento. Nós não devemos mais ter o comportamento do passado, o comportamento do velho homem, mas devemos agora, e ele vai falar essa frase que é muito comum, tirar essa roupa do velho homem e vestir a roupa do novo homem, que ele vai colocar como renoveis, vos revistais do novo homem. Então, é isso. Devemos parar de ter as práticas do passado e começar a viver, a praticar as práticas do novo homem, as práticas dos ensinos de Deus. E é isso que eu quero ver com você nesta noite. Eu quero ver agora do versículo 25 a 32, vários ensinos práticos de como eu e você devemos viver. Ou aquilo que Deus quer que nós não façamos e aquilo que Deus quer que comecemos a fazer, se já não estamos. Então acompanhe agora o versículo 25. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros.
Então, os irmãos de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, e nós também, precisamos ouvir esse ensino de Deus e praticá-lo. Porque é uma ordem, ele fala, deixando a mentira, fale a verdade. É uma ordem, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, naquele tempo, era comum existir pessoas que mentiam, e hoje em dia, existem pessoas que mentem. Naquele tempo, existiam pessoas dentro da igreja, porque essa é uma carta para a igreja de Éfeso, que estavam praticando a mentira, e existe hoje na nossa igreja também pessoas que podem estar praticando a mentira, vivendo essa prática do velho homem. Então, já que nós temos uma nova vida em Cristo, já que nós acreditamos em Jesus, nós devemos parar de mentir. Abandonar isso, não podemos mentir. Não faz parte. Jesus, lá no Evangelho de João, vai dizer que aquele que mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, meu amado irmão, eu e você devemos sim tomar essa atitude, obedecer essa ordem, sempre falar a verdade. Eu não sei como tem sido a sua prática no dia a dia, eu não sei qual era o seu costume anteriormente, mas agora você tem uma nova vida em Cristo. Então tire a mentira da sua vida. Não existe mentirinha, porque talvez você pense, mas pastora, de vez em quando a mentirinha não faz mal para ninguém. Eu posso, já que eu não vou prejudicar, não vou prejudicar ninguém, eu não estou nada fazendo de errado, então é uma mentirinha que vai beneficiar. Não existe mentira que beneficie. Fale a verdade. Fale a verdade, o versículo é bem claro. Cada um de nós deve falar a verdade com o seu próximo. Por quê? E ele dá uma razão, porque nós somos membros de um corpo. Em 1 Coríntios 12 vai falar, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus. Então, dentre nós, a igreja do Senhor Jesus, não pode haver mentira. E esta prática vai ser levada para todos os lugares por onde andarmos. Nós sempre falaremos a verdade com todas as pessoas, sempre, sem exceção. Então, meu amado irmão, adulto, jovem, criança, adolescente, idoso, se você tem aberto a sua boca e tem pronunciado palavras mentirosas, liberte-se disso, deixe, afaste, abandone a mentira em nome de Jesus. É o primeiro ensino que Deus coloca para nós. Mas tem mais um ensino, acompanhe no versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Então agora o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Éfeso, e Deus está falando conosco hoje, e exatamente isso, que nós devemos e podemos se irar e não pecar. O verbo aqui, irai-vos, na língua original, ele tem uma ordem, só que é uma ordem no seguinte, poderia ser traduzido assim, deixe-se irar. Por quê? O verbo está na voz passiva, quer dizer, em outras palavras, quer dizer, vai acontecer coisas, vai acontecer situações, pessoas farão com que nós nos iremos. E isso acontece, você sabe disso. Você sabe que de repente você está lá no trânsito, vou pegar o exemplo do trânsito, você está no trânsito, de repente alguém fecha você com tudo. Imediatamente você pode se irar. Quer dizer, então a ira não surgiu de você, algo que aconteceu que produziu a ira em você. Ou você de repente vê uma atitude com alguma pessoa e você fica indignado de repente porque a pessoa agiu de uma forma errada e talvez a situação não era com você, mas você viu alguém agir errado com outra pessoa que você talvez nem conheça e aquilo te irou. Alguém fala alguma coisa para você, sem mais sem menos, que te provoca ira. Então essa é a ideia. Algo vai acontecer, e isso é natural da realidade humana. Sempre vai acontecer algo que nos ira, que provoca a ira, que acende a ira em nós. Então ele vai estar falando, irai-vos, quer dizer, deixe-se irar, isso vai acontecer, só que não pequem. A ira vai acontecer, nós não somos imunes a ficar irados, mas nós vamos pecar. Quer dizer, não podemos pecar. Esta é o que vai acontecer.
E aí ele vai falar que não se põe o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, não fique, alimentando durante o dia inteiro e de repente à noite e acordar no outro dia e se alimentando dessa ira. Quer dizer, a ira chegou, alguém fez algo que tirou e você ficou irado, mas você não pode ficar alimentando, quer dizer, alimentando a ira o dia inteiro e passando 2, 3, 4 dias com aquela ira. Porque isso vai fazer o quê? Vai fazer o que diz o versículo 27. Nós daremos lugar ao diabo. Se nós alimentarmos essa ira, se nós ficarmos pecando, porque agora vamos ficar murmurando, reclamando, odiando, até xingando, falando o que não deve e criticando a outra pessoa porque você ficou irado, você vai dar lugar ao diabo, você vai ser criado confusões, Em outras palavras, a palavra que nós usamos hoje em dia, nós vamos dar a brecha para o inimigo agir na nossa vida. Nós vamos dar a brecha. O inimigo vai ter a oportunidade de entrar na minha vida e na sua para prejudicar, ele vai alimentar essa ira. Eu gosto de falar essa frase, ele vai colocar lenha na fogueira da ira. E aí você vai ficar cada vez mais inflamado e daqui a pouco você está com ódio do irmão, está com ódio das pessoas. Então, situações onde ficaremos irados vai acontecer, mas nós não podemos alimentar essa ira, nós não podemos pecar. Mas você fala assim, pastor, como eu não vou pecar? Em primeiro lugar, você deve, quando eu e você ficarmos irados, nós não podemos xingar, por exemplo. Nós não podemos ficar murmurando. Nós não podemos pronunciar palavras que vão machucar a pessoa, xingar, gritar, berrar. Não podemos. Isso porque a Bíblia vai falar em outro trecho aqui em Efésios mesmo, longe de vós toda gritaria. Então é um pecado. Xingar é um pecado, vamos ver já. Desejar o mal da outra pessoa, vai para o inferno, tomara que morra, é pecado desejar o mal de alguém. Então nós não podemos ter essas atitudes. Então qual que é a primeira atitude que devemos ter para não pecar quando se irar? Ore ao Senhor. Ficou irado, fecha, se cale, fique quieto, está irado, vai, entra num lugar, se não dá para entrar em um lugar, num pensamento mesmo, mas vai falar com Deus, desabafe com Deus, fale que você está irado, diga para Deus que você está irado. E aquela ideia que humanamente falavam, fique contando 1, 2, não, vá conversar com Deus, jogue a sua ira para Deus nesse sentido. E Ele vai acalmar o seu coração, porque você não vai ficar guardando aquilo e nem alimentando. E toda vez que de repente o pensamento venha durante o dia, fale com Deus de novo, Senhor, esse pensamento veio, mas eu não quero esse pensamento, eu quero perdoar aquela pessoa, ela fez isso, ela fez aquilo, mas eu não quero isso. Então jogue para Deus, não alimente essa ira. Se você também, como nós temos o Espírito Santo e por isso nós temos o fruto do Espírito é paz, longanimidade, tudo isso, mas é domínio próprio. Então mesmo irado, nós podemos chegar num nível espiritual de ter domínio próprio. Isso quer dizer o quê? Mesmo irados, responder da forma certa. Conversar com a pessoa, se for o caso, conversar com a pessoa que nos irou, olha, você fez isso, eu não gostei, mas eu não quero que você faça mais isso. Conversar educadamente, em amor, como diz a palavra, aconselhando, exortando-vos uns aos outros em amor. Converse, acerte, a pessoa se for necessário, a pessoa vai pedir perdão, você vai perdoá-la e as coisas vão se acertar. É assim que nós não pecamos quando iramos. Estou dando alguns detalhes de como não pecar quando se ira. Então nós devemos obedecer isso, porque situações de ira vai acontecer, mas nós não podemos dar lugar ao diabo, nós devemos dar lugar para Deus agir. Por isso que eu falei da oração, por isso que eu falei alguns versículos, como aconselhar uns aos outros em amor, não xingar ninguém e tudo isso. Para nós darmos lugar a Deus, é Deus que tem que agir, é o Espírito Santo que habita em nós, que tem que fazer o fruto do Espírito funcionar. Amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, domínio próprio, fé, é tudo isso.
mansidão, tudo isto que está lá no fruto do Espírito. Então, é isso que devemos praticar. Tem mais um ensino. Olha, acompanha o versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, naquela época, é bem lógico, era bem comum ter muitas pessoas pobres. Era uma época bem desigual, né? As regiões e qualquer cidade da época, não só Jerusalém, mas aqui em Éfeso também, existia aquela coisa, era a desigualdade social era gritante. Existiam os ricos, a classe que era bem-vinda, e existiam os pobres. Não existia, né, a classe média, como nós conhecemos hoje em dia. Não. Era rico, ou você era rico, ou pertencia à sociedade, né, à alta sociedade, ou você era o pobre, era aquela pessoa miserável, era o escravo, talvez. Então existia muitos ladrões, né? Nós lembramos da crucificação de Jesus Cristo, que ele foi crucificado com 2 ladrões, um de cada lado. Então sempre existiu ladrões, pessoas que furtavam. Só que pela graça de Deus, Deus estava alcançando naquele lugar, naquela cidade, pessoas que eram ladrões antigamente. Por isso que ele vai falar, aquele que furtava, não furte mais. Hoje em dia não é diferente, com certeza existem trabalhos nos presídios, nas penitenciárias de evangelização. Então, com toda certeza, pessoas que tinham essa prática de roubar, hoje não fazem mais. Talvez eu e você fale, mas eu nunca fui um ladrão, eu nunca fui um roubador. Mas será que nós tínhamos algum tipo de prática que também tinha essa ideia de roubar, de furtar? Talvez hoje eu e você estejamos livres disso, e glória a Deus por isso. Mas lá no passado talvez você tinha prática, e se você tem, ouça isso com muita atenção. A prática de pegar algum material do seu trabalho que não pertence a você e levar para sua casa, por exemplo. Mas aquele material não é seu, é do seu trabalho. Então você não tem o direito, se você não tem a permissão, de pegar e levar para sua casa. É o material da empresa, não é seu. Ou o material da escola, que talvez você trabalhe na escola ou estude na escola, e você pega o material e leva para casa, como muitas pessoas fazem. Já fez isso? De repente, que infelizmente alguém nas escolas públicas que tem a merenda, as pessoas vão lá na despensa e pegam produtos e levam para suas casas, porque a tia da cantina, como falávamos, né, ela permite levar para casa. Não, isso é roubo. Sim. Então espero que eu e você nunca façamos isso, porque isso é roubo, porque se nós furtávamos de alguma forma, não devemos furtar mais. Eu sei que é um ensino do Antigo Testamento, lá em Malaquias 3:10 vai falar que Deus está advertindo o povo de Israel que eles estavam roubando a Deus, né? Quando eles não davam os dízimos e ofertas. Será que você tem feito isso? Aquele é um ensinamento para Israel, sim, mas pegando o exemplo do Novo Testamento, será que nós somos ensinados também no Novo Testamento a ofertar ao Senhor? Será que porque o 100% do que ganhamos é de Deus, correto? É Ele que nos deu. Então ele fala, oferte a mim uma parte desse 100% que eu te dei. Então quando você deixa de ofertar, será que não é uma ideia de que você está furtando, está retendo aquilo que não é para ser teu, porque Deus está pedindo, oferte a mim, adore a mim com a oferta também financeira? Então pense nessas coisas, porque nós não podemos fazer isso. E ele vai falar, já que você furtava antes, o que você deve fazer agora? Pare de furtar e agora comece a trabalhar. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. E aqui a palavra trabalho é trabalho árduo, é se dedicar. Naquela época talvez ir lá para a fazenda, ir lá para a lavoura, ir lá para a plantação, e aquele trabalho que é árduo, que é cansativo, que você soa para fazer, que você fica exausto. Então hoje, nós todos, isso vai ser um ensinamento para nós todos, porque aqui é uma ordem também, trabalhe. Eu e você devemos ser pessoas que trabalham com dedicação. Eu e você devemos ser os melhores funcionários da empresa.
Os funcionários dedicados, não importa a sua profissão, eu e você devemos ser dedicados ao que fazemos, devemos ser honestos no que fazemos, devemos cumprir o horário devido, devemos cumprir as nossas funções devidas, devemos obedecer às regras da empresa de sempre, todas as possibilidades. Eu e você devemos ser conhecidos sempre como os funcionário do mês em qualquer empresa. Eu e você precisamos, porque nós precisamos trabalhar com as nossas próprias mãos, não ficar dependendo de A ou B. Juventude, vocês têm que ser trabalhadores, vocês não podem ficar dependendo de pai e mãe. Vá trabalhar em nome de Jesus. É isso que a Bíblia pede para nós, é isso que Deus quer de nós. Vá trabalhar. Se você está tendo preguiça, vá trabalhar. Porque isso pode ser um exemplo de furto. Você fica na casa do seu parente ou na sua própria casa e fica sugando dos outros da sua casa. Isso é um furto. Você está furtando o tempo da pessoa, você está furtando o ganha-pão da pessoa porque você está com preguiça. Deus não se agrada de preguiça. Vá trabalhar. Vá trabalhar. Adolescentes, se preparem para no futuro vocês serem profissionais, estudem agora. Vocês têm a bênção de estudar, mas se preparem para serem profissionais. Sabe para quê? Olha o que diz, para que tenhamos, qual que é o resultado de parar de furtar e começar a trabalhar? Sabe qual que é o propósito? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Não é trabalhar para encher a barriga, não é trabalhar para conquistar os seus bens materiais, não. Além disso, lógico que vamos trabalhar para comer, vamos trabalhar para ter as nossas conquistas pessoais, bens materiais, claro, mas nós vamos trabalhar para acudir ao necessitado, acudir às pessoas que precisam, que talvez não podem trabalhar porque estão doentes, acudir às pessoas que de repente vivem na rua, nos orfanatos ou qualquer coisa parecida. Sim, acudir às pessoas da igreja que estão passando por um momento difícil da vida, acudi-los, sim. E está vendo? Quando eu falei de ofertas, aqui que encaixa. Quando nós ofertamos devidamente ao Senhor, a igreja tem condições de suprir as necessidades uns dos outros. Quando alguma família entra em dificuldade, entra num momento de tribulação na vida, a igreja tem condições de ajudar esta família financeiramente. Ou a igreja tem condições de ajudar o orfanato, ou um asilo, ou em qualquer outra situação. A igreja tem condições de ajudar alguém que para na porta e começa a pedir ajuda, pelo amor de Deus. A igreja tem condições de sustentar os pastores devidamente. A igreja tem condições de fazer ter todo equipamento para acudir ao necessitado espiritual, porque se você está me ouvindo nessa pregação é porque a igreja teve condições de ter equipamentos para gravar a pregação, e você agora na sua casa, e talvez você esteja com a necessidade espiritual, eu sei que nós todos temos, de ouvir a mensagem. Se você está sendo acudido porque as ofertas foram dadas. Está vendo? Vamos fazer a obra do Senhor, não vamos furtar, vamos trabalhar para suprir as necessidades de todos que Deus colocar diante de nós. Tem mais um ensino. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Outro ensino, e aí muito parecido, com a mentira, mas ele vai falar agora que não é para sair, não é para ser pronunciado da nossa boca as palavras torpes. Tanto naquela época em Éfeso como hoje, a humanidade, as pessoas sempre teve o que nós chamamos de palavrões, palavras que não prestam, palavras odiosas, palavras maldosas, de maldade mesmo. Esse é o significado da ideia da palavra torpe. É palavra que vai prejudicar, que vai danificar, que vai estragar, que vai ofender, que vai xingar as pessoas, vai ser pejorativas. Então, eles tinham aquele costume, nós talvez tínhamos esse costume, mas agora não, da nossa boca só tem que sair palavras que são boas para a edificação. Boas para a edificação. E sempre conforme a necessidade, onde nós vamos transmitir graça.
Meus amados, eu e você precisamos. Talvez eu e você já nos libertamos das palavras de palavrões, já nos libertamos da murmuração, de todo tipo de xingamento, de todo tipo de ofensa, de todo tipo de comentário destrutivo e desnecessário. Talvez já nos libertamos disso, mas se é o seu caso, meu amado irmão, se é o nosso caso ainda, precisamos ouvir a voz de Deus e falar: Senhor, a partir de hoje eu não vou mais pronunciar nenhuma palavra torpe. Tome essa decisão, irmão. Vamos tomar a decisão de abandonar todo esse passado que vivíamos e começar realmente a pronunciar palavras de graça a todos que necessitam, palavras que edificam. Meu irmão, é muito comum nas igrejas comentários que danificam, comentários que machucam, comentários que ofendem, comentários, sabe aqueles comentários que sabe, com duplo sentido, aqueles comentários para cutucar a pessoa, sabe essa palavra? Cutucar a pessoa. Esses comentários não prestam, irmãos. Esses comentários são palavras torpes. Esses comentários prejudicam, são maldosos, estragam a vida das pessoas. Então, se você for falar qualquer coisa que você sabe que vai ofender alguém, que vai machucar alguém, que vai prejudicar alguém, que vai denegrir alguém, não fale. É isso que a palavra diz: não saia da sua boca. Eu e você só podemos falar aquilo que vai edificar a vida da pessoa. Aquilo que vai trazer graça, que vai transmitir graça, que vai abençoar, que vai animar, que vai encorajar a pessoa, que vai realmente ajudar a pessoa a se corrigir, numa exortação devida. E da nossa boca não pode sair palavrões, xingamentos. Então, se você, talvez na igreja você não faça isso, mas talvez você está fazendo na sua casa, meu irmão, mude isso em nome de Jesus. Que não haja palavrões, não haja xingamentos na sua casa, no seu lar, não haja, em nome de Jesus. Mude isto. E eu peço novamente, meus irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nosso meio de igreja só tem que ter palavras abençoadoras. Pare de falar, pare de cutucar os irmãos com suas palavras. Abençoe as pessoas com suas palavras. Se você sabe, eu sei que você sabe quando você vai ofender alguém. Então não ofenda. Não ofenda, irmãos. Pare de criticar, porque você sabe que a crítica vai destruir a pessoa. Ah, pastor, mas devemos avaliar as situações? Sim, avaliar as situações e falar com a palavra certa, no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa. Não fique dando indiretas. Você sabe do que eu estou falando. Tem mais um ensino. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Com toda certeza, tudo isso que eu disse até aqui, com certeza vai entristecer o Espírito de Deus, que habita em nós. Mentir, irar e pecar, furtar em qualquer sentido, falar palavra torpe, claro que isso vai entristecer, por isso que ele fala: não entristeçais o Espírito de Deus, não desanime o Espírito de Deus na nossa linguagem, porque nós fomos selados, nós somos filhos de Deus para o dia da redenção, nós somos salvos por Jesus Cristo para viver e vamos viver, nós já somos propriedade exclusiva de Deus. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Então nós devemos ter a prática certa, e olha o que ele vai falar agora no versículo 31, longe de vós. Então, para não entristecer o Espírito Santo de Deus, olha o que ele fala: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. E essa lista que ele fala é exatamente aquilo que ele acabou de falar. Amargura, cólera, ira, gritaria tem muito a ver com a mentira, blasfêmia tem muito a ver com a mentira, não é? Mas a palavra aqui, bem assim como toda malícia, a malícia tem aqui, no nosso Brasil, nós usamos muito a palavra malícia para aquela coisa sexual,
quando de cunho sexual, mas a palavra malícia aqui, a ideia da palavra é a ideia de maldade, a ideia da maldade, a pessoa má. Então, amargura, cólera, ira, gritaria, tem muito a ver com a mentira, com as palavras torpes, sim, tem muito a ver com isso. Mas a malícia aqui também tem a ver com as palavras torpes, tem a ver com furto. Sim, porque a pessoa que furta é uma pessoa maldosa, não é? Então não podemos fazer isso, então longe de nós. As blasfêmias também, com as palavras, com a mentira é uma blasfêmia, furtar é uma blasfêmia, tudo isso que ofende a Deus também, Deus não se agrada de nada disso. Então, quando ele fala longe de vós, quer dizer, tire do nosso meio, afaste da nossa vida. Meu irmão, na nossa vida com Deus, a nossa vida de salvos por Jesus Cristo, a nossa vida onde o Espírito Santo habita em nós, não pode ter nada disso que ele acabou de falar. Afaste da nossa vida, longe de vós, expulse agora em nome de Jesus da sua vida isto. Expulse em nome de Jesus. E aí, o último ensino aqui, versículo 32, antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então agora, depois que ele fala todos esses detalhes, daquilo que nós não devemos mentir, não devemos furtar, não devemos falar palavras torpes, e assim não vamos entristecer o Espírito de Deus, vamos mandar tudo longe de nós, nós devemos fazer uma coisa também. Perdoar uns aos outros com bondade e benignidade e sendo compassivos. E perdoar como? Perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, em vez de ter ira, cólera, gritaria, malícia, blasfêmias, nós devemos agir com bondade, sendo compassivos. Porque até agora ele está falando assim, olha, não façam isso. Mas agora ele vai falar assim, essa vai ser a ideia, se alguém faz para você isso, perdoe. Perdoe. Porque vai ser inevitável no nosso meio, na igreja, na nossa família, na sociedade, pessoas vão mentir para nós, por exemplo. Pessoas vão nos irar. Pessoas vão nos furtar. Pessoas vão falar palavras torpes para conosco, contra nós. Então nós temos que perdoar. Sempre agindo com benignidade e bondade e sendo compassivos, realmente pacientes, longânimos. Sim, nós precisamos. Então, meu amado irmão, eu quero aplicar, aqueles irmãos estavam vendo isso e eu vendo a vida deles na prática, então eu quero aplicar para mim e para você como igreja. Eu e você, alguém deixou você irado aqui na igreja, ou na sua família, ou no seu trabalho, ou na vizinhança, alguém deixou você irado? Alguém causou a ira em você? Alguém mentiu para você e você ficou sabendo, e até por isso você está irado, porque alguém mentiu para você? Alguém te furtou de alguma forma? Você foi furtado em algum detalhe, de algum jeito? Alguém te ofendeu, alguém te machucou com as palavras, alguém te cutucou, alguém usou de duplo sentido, alguém te criticou de uma forma que você ficou chateado, triste, amargurado, até irado também por causa disso. Então esse é o ensino para mim e para você, se isso aconteceu conosco. Devemos perdoar uns aos outros. Perdoe uns aos outros. Perdoe, nós precisamos perdoar. E sabe, aqui diz perdoar como Deus nos perdoou. Sim, não é perdoar no sentido, só de palavras, só com a boca, não, é perdoar como Deus nos perdoou. E eu quero mostrar para vocês 3 formas, em 3 versículos, de como Deus nos perdoou. Em primeiro lugar, sabe como Deus nos perdoou? Ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude. Vou ler para você João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Deus, sabe como nos perdoou? Desta forma, Ele teve uma atitude. Por Ele nos amar, e aí é o título da mensagem, amando como Ele amou, né? Por Ele nos amar, Ele teve uma atitude, Ele enviou Jesus. Ele teve uma decisão, eu vou enviar Jesus. Ele tem uma atitude. Por isso que Jesus diz para nós, em João capítulo, acho que 15, se eu não estou enganado, ou 14 ou 15, que ele fala assim, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros. Quer dizer, Deus teve uma atitude, vou amar o povo e vou mandar Jesus Cristo para salvar o povo. É assim que nós devemos perdoar as pessoas, tendo uma atitude. Então, se alguém te ofendeu, se você está amargurado com essa pessoa, se alguém te xingou, se a pessoa falou uma palavra torpe, se alguém te furtou, se alguém tirou ou mentiu para você, tome atitude e vá conversar com a pessoa. Se a pessoa te ofendeu, se a pessoa te cutucou, se a pessoa te criticou, vá falar com a pessoa. Tome uma atitude, vá falar com ela, conversar com ela, e para que ela para que você a perdoe. Tenha a atitude de Deus, perdoar a pessoa, mas faça isso, vá lá em Mateus, no Sermão do Monte também, no versículo, ele vai falar assim, quando você ir ao altar ofertar, né, dar oferta, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixe a oferta ali, vá resolver, depois volte para adorar a Deus. Então, a ideia é vá resolver, tome atitude, então tenha uma atitude de perdoar as pessoas. Mas se alguém se furtou, e lógico, de repente alguém te furtou e você nem sabe quem foi, e talvez você está alimentando ira por causa disso, perdoe, tome atitude, eu vou perdoar essa pessoa. Se você brigou com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, tome atitude, eu vou perdoar, tome essa decisão, eu vou perdoar a pessoa. É isso que devemos fazer, porque é assim que Deus nos amou. Ele tomou a decisão, eu vou perdoar, eu vou agir para perdoar o povo. É assim que devemos fazer. É assim. Sabe da segunda forma que Deus nos perdoou, além de ter uma atitude? É perdoando sem merecermos. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. Sabe o que isso quer dizer? Nós não merecíamos o perdão de Deus, porque éramos pecadores. Cristo não morreu por nós, porque nós merecíamos essa morte, merecíamos o perdão dele, merecíamos o amor. Não, nós não merecíamos. Quando Jesus Cristo está na cruz, as pessoas estão zombando, estão xingando ele, e ele o que ele faz? Pai, ele ora, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele está perdoando, irmão, sem merecer as pessoas, sem merecermos. É assim que devemos perdoar as pessoas, como Deus nos perdoou. Deus nos perdoou e nós nem merecíamos esse perdão. Então Deus tem uma atitude e Ele fala assim, eu vou perdoá-los mesmo sem eles merecer. Eles não merecem, mas eu vou perdoá-los. Por isso que Cristo morre na cruz, ainda quando nós éramos pecadores. Então você deve perdoar desta forma. Tenha atitude de perdoar, tenha atitude de ir conversar, de ir resolver, mas já perdoe a pessoa, porque mesmo que ela não mereça. Porque se você ficar pensando, ela não merece o meu perdão, ela não merece a minha palavra, ela não merece o meu tempo, você não vai perdoá-la. E a verdade é que ninguém merece. Ninguém merece. Nós não merecemos. Mas devemos fazer pela ordem de Deus. Vá perdoar a pessoa. Já perdoe. Ela não merece, mas você fala, Senhor, por obediência a exemplo do Senhor, eu vou perdoar como o Senhor me perdoou. Eu não mereci o teu perdão, mas eu vou então, e o Senhor me perdoou. Então a pessoa não merece o perdão, mas eu vou perdoá-la. É assim que devemos perdoar as pessoas. Mas tem mais um detalhe, que devemos, mais uma forma que devemos perdoar as pessoas, é totalmente. Além de tendo atitude, além de perdoar quem não merece, é totalmente. Acompanhe, eu vou ler para você Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. E a vós outros,
que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constavam de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. É assim que Deus também nos perdoou, totalmente, todos os nossos pecados, todos os nossos pecados do passado, todos os nossos pecados do presente e todos os nossos pecados do futuro. Por isso que o versículo 30 diz que nós somos selados para o dia da redenção. Está afirmando, nós estamos selados, nós somos a propriedade de Deus, que Ele virá buscar para a redenção. Não importa o que façamos nessa vida, se somos salvos por Jesus Cristo, Ele virá nos salvar. Está determinado, porque Ele na cruz já perdoou todos os nossos delitos. Ele já perdoou todo o nosso escrito de dívida, já removeu da nossa vida inteiramente. Então, é assim que eu e você devemos perdoar a pessoa, todos os pecados. Porque é fácil acontecer na minha vida e na sua, eu te perdoo por isso, mas por isso eu não te perdoo. Nós decidimos o que queremos ou não perdoar. Você fez isso comigo, eu vou te perdoar, mas isso que você fez eu não te perdoo. Ou fazemos assim, eu te perdoo agora, mas se você fizer de novo, nunca mais vou te perdoar. Nós gostamos de fazer essas determinações, esses detalhes da nossa vida. Não, Deus nos perdoou o passado, presente e futuro, então nós sempre teremos que perdoar. Não foi o que, quando Pedro questionou Jesus, lá no Evangelho de Mateus diz, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Jesus falando assim, não, por dia, né? Ele pergunta por dia. Jesus fala, não, 70 vezes 7, quer dizer, 490 vezes por dia. Na verdade, Jesus não está determinando a quantia por dia. Ele está falando assim, perdoe sempre, de todas as formas possíveis. Quantas vezes for necessária, perdoe. Perdoe. Então, eu e você devemos perdoar assim que nem Deus perdoa a mim e a você. Irmãos, desde que eu e você nos aceitamos Jesus Cristo, nós fomos perdoados e nós tínhamos milhares de pecados. No tempo de caminhada cristã, nós temos milhares de pecados e Deus está perdoando. Nosso futuro, independente de quantos anos possamos viver, Deus vai permitir vivermos, nós teremos milhares de pecados também. E Ele já perdoou todos. Então, se a pessoa cometeu um pecado com você, ou que ela cometa 100 pecados contra você, nós temos que perdoar. É assim. Então, eu e você, meu amado irmão em Cristo, nós devemos ter atitude, devemos perdoar sem a pessoa merecer, e devemos perdoar por inteiro. Perdoe a pessoa por inteiro que você precisa. Perdoe tudo que ela já te fez na vida. Perdoe tudo se ela falhar amanhã de novo. Perdoe de novo. Em nome de Jesus. Os irmãos em Cristo, se alguém fez com você, alguém da sua família, alguém do seu trabalho, alguém da vizinhança, algum parente seu, alguém, perdoe a pessoa, se liberte desse peso da ira, da amargura, da cólera, da gritaria, se liberte disto. Se liberte, deixa Deus limpar o seu coração, deixa o Espírito Santo se alegrar, porque Ele pode, você, com tudo isso longe da sua vida, o Espírito Santo pode te usar para a glória dEle. O Espírito Santo pode se alegrar, porque agora Ele vai falar assim, agora eu vou te usar para glorificar o Deus Todo-Poderoso. Mas enquanto você carregar esse peso da ira, da cólera, da amargura, da gritaria, da blasfêmia, da maldade, o Espírito Santo não vai poder te usar como deveria, meu irmão, ou talvez não vai te usar de forma alguma. Aí vai acontecer o que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo, vou ler aqui para não errar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, cadê aqui? Opa!
Eita, me embananei aqui, não é 1 Tessalonicenses? Não, é sim. Cadê? Ah, aqui, ó. Cadê? Versículo, capítulo 5. Rapaz. Ah, aqui, ó, versículo 19. Não apagueis o espírito. Tem uma versão que diz: não extinguais o espírito. É sim. Então, se nós tivermos tudo isso conosco, todo esse mal conosco, nós vamos apagar o espírito. Em outras palavras, ele não vai funcionar na nossa vida. Ele não vai poder nos usar para a glória de Deus. Mas então, longe de vós, tira da sua vida e perdoe que nem Deus. Perdoe a semelhança do Senhor, como Ele nos perdoou. Mas eu quero falar para você também que ouviu essa mensagem, e Jesus Cristo não é o Senhor e Salvador da sua vida ainda. Você viu como Deus perdoou-nos, perdoou a mim e aos irmãos em Cristo? Primeira coisa, Ele teve uma atitude, Ele mandou Jesus Cristo para a terra. Em outras palavras, Ele deu o primeiro passo. É isso que Ele fez. Deus fez isso, deu o primeiro passo. Então Ele está dando o primeiro passo também para você. Deixa Deus se mostrar para você. Deixa Deus se revelar para você e mostrar o grande Deus que Ele é. Deixa Jesus te mostrar quem Ele é, o Salvador. Deixa. Ele deu o primeiro passo, Ele esticou a mão para você, então estique a mão para Ele também. Estique a mão para Ele. A segunda coisa que Jesus fez, Ele quer te perdoar sem você merecer. Talvez você fale assim, mas não, eu sou muito pecador, a minha vida era assim, a minha vida é assada, eu fiz tanta coisa de errado. Ou talvez você fale o oposto, ah não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa caridosa, eu não faço nada de errado. Não, nós não merecemos o amor de Deus, porque todos nós pecamos, você peca. Por melhor que você seja, por mais bondoso que você seja, por mais honesto que você seja, você peca. Você já mentiu algum dia na sua vida? Você já se irou algum dia na sua vida? Você já furtou nem que seja um lápis na sua vida? Você já falou palavras torpes? Você já falou palavrões? Já criticou alguém? Já denegriu a imagem de alguém? Com toda certeza, algum dia você já fez isso, então quer dizer que você pecou. Então nós não merecemos, então Deus quer te perdoar mesmo sem você merecer. Ele te ama tanto que Ele quer te perdoar. Ele te ama tanto que Jesus Cristo já morreu na cruz por você, mesmo você sendo um pecador ainda. E Jesus Cristo quer te perdoar por inteiro. Deus quer te perdoar por inteiro. Não importa o tipo de vida que você já teve. Não importa quantos pecados você já teve e quantos pecados você ainda terá. Jesus Cristo já morreu na cruz. Ele já encravou na cruz todo o seu escrito de dívida e removeu inteiramente. Mas sabe, para isto que Jesus fez, esse sacrifício de amor que Ele fez na cruz, ter validade, você deve assinar esse contrato. Ele já fez a parte dele. Ele assinou na parte dele lá, assinado Jesus Cristo. Mas você tem que assinar a sua parte. Você tem que aceitar Jesus como o Salvador da sua vida. Você tem que acreditar que Deus o enviou dos céus, que Ele morreu na cruz para pagar os seus pecados, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Você tem que acreditar nisso. E você, acreditando nisso, você deve confessar: Senhor Jesus, eu sou um pecador, mas eu acredito que o Senhor morreu na cruz para pagar os meus pecados. E eu, cara, te aceito como meu Salvador, e eu te peço, venha ser o Senhor da minha vida. E aí sabe o que vai acontecer se Ele for o Senhor da sua vida? Você vai praticar isso que esse texto que eu acabei de ler diz. Você vai começar a deixar as coisas do passado e começar a viver as coisas do futuro, as coisas de Deus. Aceite Jesus como Salvador da sua vida. Vamos cantar ao Senhor mais um cântico e depois voltaremos com uma oração. Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor.
que me alcançou. Minha fé firmada está em ti, Jesus meu. Amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Encontro vida eterna em ti, és meu Salvador, Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. Minha fé firmada está em ti, Jesus meu. Amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite. Estamos aqui cultuando ao Senhor e fazendo tudo isto. Então eu quero dar só 2 avisos. Se você, meu amado irmão, quer estar nos nossos cultos presenciais, já fizemos 2 cultos e domingo que vem será o 3º. Se você quer estar aqui conosco, se você pode estar aqui conosco, se você não é menor de 12 anos e nem maior de 60 anos, se você não está no grupo de risco, se você não está com receio de estar num ajuntamento de pessoas, então eu te peço que você procure o seu líder de PG, se você faz parte de um PG, para que ele possa organizar a escala. Fale para ele, eu quero estar domingo que vem no culto presencial de manhã. E se você não faz parte de um PG, você me procure para que eu possa organizar isso, tá bom? Então faça isso. E a segunda coisa, se você... nós estamos, na verdade, incentivando os irmãos a não fazer ofertas aqui na hora do culto presencial. Então eu quero
incentivar você, se você quer adorar a Deus com as suas finanças, continue fazendo transferência online pelo banco, lá no banco, tá bom? Não traga oferta aqui para o seminário, ok? Estamos incentivando que continue tudo transferência online, tá bom? Então que assim Deus os abençoe, que domingo que vem possamos estar juntos, se assim Deus permitir, tanto presencialmente e à noite também com mais um culto gravado. Então que Deus continue nos abençoando. Que bênção! Glória a Deus por mais esse culto. Glória a Deus pelos cultos da manhã presenciais. Glória a Deus porque pudemos gravar mais esse culto e transmitir para você hoje, domingo, na sua casa, onde você estiver. Você pode, ou outro dia da semana que talvez você esteja assistindo. Agradecemos a Deus porque Ele também, nós temos essa liberdade de poder compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que podem. É uma bênção ter isso. Eu estou gravando na quinta-feira e nesta quinta-feira nós ficamos sabendo que a avó da irmã Neide, a esposa do Gerson, faleceu a avó dela. Então nessa oração também eu vou interceder pela família para que Deus console e conforte os corações de todos eles. Vamos orar. Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, por mais esse culto que pudemos gravar, as músicas, os avisos, as orações, tudo, e esta pregação. Nós te louvamos por mais essa pregação, meu Deus, onde a Tua Palavra foi ensinada, onde a Tua Palavra falou conosco, onde a Tua Palavra nos ensinou, nos repreendeu, nos corrigiu e nos educou, Pai. Palavra onde o Senhor ensina para nós que nós devemos abandonar essas práticas do passado e começar a viver, colocar em prática as verdades do Senhor, a prática que o Senhor quer que vivamos. Então, meu Deus, que cada uma dessas partes, que nós paremos de mentir, que paremos de se irar, paremos de furtar, paremos de falar palavras torpes, que nós possamos jogar para bem longe das nossas vidas a ira, a amargura, a cólera, a blasfêmia, a gritaria, a malícia, tudo isso, esse mal saia da nossa vida em nome de Jesus. E que comecemos a viver, falar sua verdade, trabalhar para ajudar a todos que necessitam, começar a ter palavras de graça, palavras abençoadoras. Não se irar, Pai, e se caso se irar, não pecar, falar com o Senhor, resolver as nossas questões com amor, com paz, com longanimidade, benignidade, bondade, com fruto do Espírito agindo, com domínio próprio, com fidelidade, com fé, com tudo isto. Então, meu Deus, sim, que eu e os irmãos e todos possamos a partir de hoje, se já não estávamos, comecemos a praticar, e se já estávamos praticando, que melhoremos a nossa prática diária, para que não entristeçamos o Espírito Santo que habita em nós, mas que alegremos o Espírito Santo, o Espírito Santo que é o nosso selo, que diz, que glória a Deus por isso, que diz, que afirma que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Obrigado, Deus. Então que nós possamos ter uma vida que só alegra o Espírito Santo, que dá liberdade do Espírito Santo nos usar para a Tua honra e glória, Pai. Sim. Mas a todos que estão ouvindo essa mensagem, Pai, que eles ouçam essa mensagem, sim, que eles vejam essa palavra, que como o Senhor perdoou, que cada um que ainda não aceitou Jesus Cristo, que eles ouçam isto, que o Senhor quer perdoá-los, o Senhor já tomou, o Senhor já fez o que deveria, o Senhor deu o primeiro passo, eles não merecem, mas o Senhor quer perdoá-los, e o Senhor quer perdoá-los por inteiro. Fala os corações deles e perdoa-os, Pai, faça eles reconhecerem que o Senhor os ama demais, que o Senhor os ama, por isso que Jesus Cristo foi enviado para morrer na cruz, para pagar os pecados, todos os pecados deles. Mas, Pai, a mim e a todos os outros irmãos em Cristo, se porventura nós estamos alimentando a ira, a amargura, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia no nosso coração, e não estamos perdoando as pessoas quando de repente elas nos ofenderam, quando elas mentiram, quando elas furtaram ou qualquer outra coisa parecida,
Quando elas fizeram algo contra nós, meu Deus, então, meu Pai, ensina-nos a perdoar como o Senhor perdoou. Dá-nos esse coração perdoador. Esta oração, se Ele pode se juntar a mim nessa oração, e esta oração já é o primeiro passo da atitude. Nós queremos perdoar aquela pessoa. Nós queremos perdoá-la mesmo que ela não merece. Nós queremos e decidimos perdoar ela por inteiro. Sim, meu Deus, que essa seja a nossa oração como o primeiro passo para perdoar como o Senhor nos perdoou. Meu Deus, queremos também te pedir que o Senhor continue tendo misericórdia da humanidade, continue tendo misericórdia do nosso país, de todos os países do mundo, da nossa cidade e de todas as cidades do mundo. Senhor, acaba com essa pandemia em nome de Jesus, acaba com a disseminação do vírus, acaba com o contágio em nome de Jesus. Pai, faça com que toda a população mundial, todas as pessoas, a começar de mim e todos os irmãos, crie os anticorpos, se tornem imunes a esse vírus, Pai, em nome de Jesus. Pai, faça com que a vacina, em nome de Jesus, seja produzida o mais rápido possível, faça ela ser eficaz o mais rápido possível e providencia para toda a população do mundo a vacina, para que todas as pessoas possam ser imunizadas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Continue a proteger os profissionais da saúde, continue a suprir todas as necessidades de todos os profissionais da saúde, que não falte nada nos hospitais para que todos que necessitam de hospitais possam ir lá e ser atendidos devidamente, Senhor, em nome de Jesus. E agora, Pai, quero te pedir também pela irmã Neide e todos os seus familiares. Meu Pai, conforte e console os seus corações. Supra todas as suas necessidades nessa hora. Não deixe faltar nada a eles, Pai, nada. Meu Deus, só o Senhor pode agir em cada coração, em cada vida, nesta família, em cada amigo, em cada irmão em Cristo. Eles precisam do Senhor nessa hora. Então age com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu conforto e o Teu consolo. Em nome de Jesus é que te pedimos. Pai, nos abençoe nessa semana, abençoe todos os nossos dias, que vivamos essa semana alegrando o Espírito Santo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Então que o Teu grande amor, ó Deus, a Tua graça perdoadora e transformadora, Jesus Cristo, e a Tua comunhão, Espírito Santo, que vamos te alegrar essa semana, seja com todos nós, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Deus abençoe, meus amados. Deus abençoe.